Tá torto, mas vai torto assim mesmo. O nosso tema aqui agora é falar sobre a minha camisa. Só que tá ao contrário, né? Pela filosofia do canal. Só que tá ao contrário. Beleza. O que eu quero dizer com isso, galera? Estamos aqui com... vou arrumar um aparelho para prender assim o próximo do PC, que eu acho que vai ser legal. Pelo menos dar uma visão maior, né? Eu preciso disso, né? Falar que... Meu dedinho tortinho aqui, ó. Se chama dedo de gatilho. Então, é esse cara aqui, ó, o italiano, escreveu, esse livro foi publicado 2 anos após a sua morte, a respeito da dignidade do homem. Justamente um tema que fala do valor do homem, né? Um princípio de humanismo que não tem nada a ver. Acho que depois que o marxismo cruzou com o humanismo, o negócio começou a ficar um lixo, mas antes disso, vale a pena isso daqui para entender justamente o problema do aborto, sabe? Que vai começar justamente nessa análise que podemos fazer com relação a se seria ou não, se faria ou não algum sentido você abortar o sujeito, considerando aqui no princípio do livro que ele vai falar, e não ele, né, mas o apresentador, o tradutor aqui, né, certamente um advogado, que ele vai falar do valor, quanto valeria uma vida, né? Então tem uma situação lá, acontece um acidente, e aí foi especular, um caso jurídico, quanto seria o valor desse ressarcimento por essas vidas aí perdidas, se tivessem que ser resgatadas através de algum pagamento em dinheiro, sabe? E aí constatou, não sei se isso mudou na lei, que valeria 100 mil reais. E aí mais adiante ele vai falar, pô, então é complicado, porque imagina se esse cara está montado no animal, e suponhamos que exista um animal aí que valha mais de 100 mil reais, e aí você tem que pagar não só o preço, imagina tem animal aí que vale mais de 100 mil reais, sabe? Então ele colocou assim o absurdo de você ter uma taxa tão baixa de um ser tão impossível de se estimar, né, que é o ser humano, né, tão complexo, tão complexo e tão complexo que seria difícil. Até a Bíblia mesmo fala, né, não matarás, porque a fé cristã acredita sim que um valor, uma vida não tem preço, e seria o maior de todos os pecados, né? Você agredir, fazer com o outro a pior de todas as agressões, que seria eliminar a sua vida, né? A possibilidade de conversão, de mudança, etc. Porque tem isso, né? Diferente dos animais, o ser humano tem isso, né? Ele pode mudar de caminho. Então eu não estou para defender bandido nem nada do tipo, mas esse é absurdo. Mas como eu não sou jurista, eu não sei se continua essa lei, mas ele bem coloca aqui, ó, no início, até grifei, ó, abre aspas, fui protagonista de uma ação judicial, pleiteava para o meu cliente a indenização patrimonial e moral pela morte acidental de vários parentes seus que tinham sido vitimados por um veículo federal. Após muitos anos, vem a decisão do juiz. Dela concluir que o valor monetário equivalente à vida humana gira em torno de 100 mil reais. Eis o valor atual até agora, e aí ele continua. E eu fico pensando, se for trazer isso, levar isso para a questão do aborto, né? Seria então viável, assim, verificar por elas, elas por elas, né? Muito mais que isso, né? Eles querem o direito de banalizar, ao ponto do embrião ser desconsiderado, sabe? Não ter valor humano algum. Aí sempre vai cair na questão da essência, né? Que em algum momento
tratar aqui no canal, mas esse é assunto para um futuro aí bem distante, porque tem algumas prioridades, mas se o ser humano é inestimável, ou seja, difícil de ser avaliado, né? Difícil de ser avaliado, incalculável. Se uma vida humana é incalculável, seja ela em qual estado estiver, então colocar esse preço é um absurdo, né? Eu vou até consultar o que tem recentemente de lei. Aí você tem de réu primário, por exemplo, no caso de um homicídio simples, de 6 a 20 anos de prisão. E aí você poderia colocar aí pelo menos uns 4 anos para a mãe que abortar, como ela é responsável direto dessa criança. E muitos vão falar, pô, mas e o pai, né? O pai também, né? Dividindo então essa pena para ambos aí, então pelo menos aqui fala de 6 a 20 anos, pelo menos aí 3 para cada resolveria, pelo menos 2 para cada resolveria. Isso inibiria de certa forma pelo menos a reflexão miúda a respeito do tema. Acho que essas punições nada mais são do que formas de forçar uma maior reflexão a respeito do tema. Outra possibilidade seria a de cobrar esses 100 mil. Não quer fazer a situação lá, ambos teriam que desembolsar pelo menos cada um 50 mil. Lógico que se colocar em dinheiro fica absurdo, é difícil pensar esse absurdo, mas vamos deixar assim a opinião de lado, suspender a opinião e entrar só na questão do que temos como justiça, né, vamos dizer assim. É claro que as leis sofreram modificações, foram modificadas, e o livro consta, deixa eu ver se eu consigo achar alguma data precisa aqui do livro. Pô, sou péssimo para isso, cara, idiota, né? Não consegue achar uma data no livro. Peraí. Bom, não importa, importa o presente. Então, foi colocado que judicialmente uma vida hoje em dia, diferente de 100 mil, hoje em dia já saltou por lei entre 300, uma vida humana, entre 300 a 500 salários mínimos. Se for na casa dos 300, deu aqui, se fosse 1.000, por exemplo, seria 300 mil, né? Mas só que é 1.420, o salário atual, então seria, supondo 300 salários mínimos, 426 mil reais uma vida humana, lógico, diante da lei, né? E se fosse, vou ter que apagar aqui, e se fôssemos partir para o... Como é que apaga? Nossa, menina, peraí, agora. Vou ter que pausar. Caso o cálculo seja feito com base nos 500 salários mínimos, seria então um total de 710 mil reais. Lembra que no primeiro seria 100 mil, depois 400 e poucos mil, e agora 710 mil. Então, assim, apesar de ser inestimada do ponto de vista moral, né, e ético e tal, do ponto de vista da lei também é um preço altíssimo para a maioria das pessoas e tal. Então você vê aí que se a mãe e o pai, não pode tirar o pai dessa situação, ainda muito mais assim, olha só, já existe a lei que pune o pai que não paga a pensão, sabe? E as feministas agora ficam doidas, né? Porque se o pai é punido quando não paga a pensão, no caso do aborto, ambos, entre aspas, erraram, né? Teriam que pagar e desembolsar. Agora a questão do abuso, aquele caso diferente, teria que passar por uma outra análise. Estou falando da situação mais simples. Então, logo no começo do livro, já levanto esse tema muito importante, essa reflexão, né, de qual seria o valor da vida humana e se valeria ou não a pena
restringir